Oi, meu nome é Caroline, eu sou do Quilombo da Ilha da Marambaia e contextualizando um pouco para vocês sobre a curta-metragem Paraquedas Colorido, que nós entrevistamos uma quilombola da Ilha da Marambaia e uma caiçara da Ilha da Madeira. Elas explicaram um pouco da trajetória de vida delas e explicando o significado de Paraquedas Colorido. Nós enfrentamos diversos problemas atualmente e com esses problemas sofremos consequência. Se atualmente nós temos essas consequências e impactos, imagina no futuro. O objetivo de Paraquedas Colorido é a gente criar soluções para os problemas que nós mesmos criamos, pensando nos impactos de agora e do futuro. Se começarmos a criar soluções agora, os impactos no futuro serão menores. Claro que ainda vão ter impactos porque as ações de agora têm consequência, mas se começarmos a criar soluções agora para tentar adiar e amenizar esses impactos, seria de grande importância. A queda seria amaciada. Eu vou começar explicando para vocês agora o que são povos tradicionais. O que são comunidades tradicionais? Comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais. Eles possuem uma forma de organização social própria, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, econômica, religiosa, ancestral. Eles trazem conhecimentos e inovações gerados e transmitidos pela tradição. Agora, gente, eu vou explicar para vocês a formação do Quilombo da Ilha da Marambaia. A formação do Quilombo da Ilha da Marambaia se deu quando Joaquim José de Souza Breves instalou na Marambaia uma fazenda de engorda para o tratamento de escravos trazidos da África. Isso tudo aconteceu até 1888. Por quê? Porque no dia 13 de maio de 1888 foi assinada a Carta da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Com isso, no ano seguinte, Breves deixa a Marambaia e reparte ela em duas, uma parte para os ex-escravizados e a outra parte para os capatazes que lá viviam. Nos 70 anos seguintes da ilha vai passar por diversas transformações. Uma das principais é a instalação da Escola Nacional de Pesca, que vai trazer diversas mudanças. Uma delas vai ser a vinda de pessoas do continente para morarem na ilha. A Escola Nacional de Pesca é fechada em 1970 e a instalação a administração é passada para a Marinha. Com isso, a Marinha, no final de 1980, processa os moradores, alegando que eles eram invasores. Desse processo se deu que os moradores que se instalaram lá por conta da Escola Nacional de Pesca e por outros motivos tiveram que ir embora, ficando os moradores das praias, que eram os quilombolas. A relação entre Marinha e Quilombo começa a melhorar em 2003, quando é criada a Associação de Remanescentes do Quilombo da Ilha da Marambaia, a Arquimar. Daí, os quilombolas começam a articular a luta pelos seus direitos como quilombolas remanescentes e a titulação de suas terras. Quilombo atualmente. Atualmente, o Quilombo tem a titulação de suas terras, com cerca de 400 quilombolas, jovens que lutam contra o sistema para conseguirem se formar, pescadores e marisqueiros que pescam e lutam para sustentar suas famílias, jongueiros e capoeiristas que não deixam a cultura desaparecer, e outros quilombolas, como a remanescente Dona Vânia, que não deixam as tradições morrerem. O significado da cultura quilombola. A cultura quilombola é um conjunto de tradições, costumes e valores. A cultura quilombola abrange música, dança, culinária, festividades, língua, religião. A música e a dança são importantíssimos na transmissão da identidade e da história da comunidade. A culinária destaca pelos pratos tradicionais e pela agricultura familiar. As comunidades quilombolas têm suas práticas, crenças, religiões influenciadas pela cultura indígena, afro-brasileira e africana. Uma reflexão sobre o livro Ideias para Adiar a Fim do Mundo, de Ailton Krenak, que é super interessante, gente. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com a sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas nesse mundo maluco que compartilhamos. Qual é a minha reflexão sobre isso? O mundo está louco porque as pessoas perderam a conexão com a natureza e com seus ancestrais, vivendo em torno do capitalismo. Nós devemos nos conectar mais com a natureza. Esse tal de progresso não vai nos levar a lugar nenhum, só está nos afastando de tudo que nós consideramos ancestral e sagrado e que dá sustentação à nossa identidade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Oi, gente. Boa tarde. Me chamo Milena, venho do bairro do Engenho, Itaguaí. E irei falar sobre os povos tradicionais, caiçaras em específicos. Os povos
caiçaras foram desenvolvidos no litoral brasileiro e são caracterizados por seus costumes, por suas tradições e por suas culinárias, entre outras diversas coisas. Eles têm uma ligação muito forte com a natureza, principalmente com o mar. E isso reflete muito nas suas danças, nas suas roupas, no seu modo de vida em si. E assim é passado de geração em geração. Eles têm crenças e mitos também. Eles têm diversos tipos de mitos. Por exemplo, eu vou citar dois. Como o Boto Cor-de-Rosa, o ser encantado, que chega de noite e vira um homem para seduzir as mulheres. E a Yara, uma sereia que encanta os pescadores com a sua bela voz. Eles têm diversos tipos de desafios enfrentados hoje em dia, e um dos principais desafios são a especulação imobiliária, como é citado na curta-metragem pela Caiçara. Muitas pessoas que têm uma condição boa querem ter uma casa na beira da praia. Porém, isso não é um direito nosso, e sim dos povos caiçaras, porque é do mar que tiram os sustentos dele. E também tem a poluição na área de pesca. Hoje em dia, as pessoas não têm o cuidado com a natureza como os povos tradicionais tinham antes. Então eu tirei a frase do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, que diz: alguma coisa que não seja natureza, tudo é natureza, o cosmos é natureza, tudo em que consigo pensar é natureza. A reflexão que eu tirei disso é que o espaço é natureza, tudo que está em nossa volta é natureza. Eu sou natureza, você é natureza. Então, nós devemos respeitar a natureza, porque se nós não respeitarmos a natureza, nós não vamos estar nos respeitando. Então, nós devemos cuidá-la. Olá, gente. Meu nome é Gabriel, sou de Itaguaí, eu moro no bairro da Ilha da Madeira e eu vim apresentar sobre povos indígenas. E o que são indígenas? Indígenas são uma comunidade de pessoas reconhecidas como os descendentes dos povos antigos que viveram na região. E indígenas são pessoas, povos que viveram e vivem numa área geográfica, bem antes da época da colonização. E apesar da colonização, não deixaram de manter seu modo cotidiano de viver, como a sua conexão com a natureza, seu modo tradicional de viver, suas culturas, suas culinárias, etc. E o litoral do estado do Rio de Janeiro foi historicamente ocupado por diversas comunidades indígenas, como os tupiniquins, os tupinambás, os goitacás, etc. E a história desses povos indígenas ficou fortemente marcada após a chegada dos portugueses, que vieram no intuito de chegar no litoral e colonizar terras indígenas, causando escravidão, utilizando os indígenas para auxiliar nos trabalhos escravos. Os indígenas, diante daquela situação, ficaram revoltados e se reuniram todos os caciques de cada tribo e se reuniram e montaram uma confederação chamada Confederação dos Tamoios, liderada principalmente pelo cacique Cunhambebe. Cunhambebe tinha um ódio declarado pelos europeus e assim foi travada uma guerra entre europeus e indígenas. E a guerra só cessou a partir da chegada de reforços portugueses, liderado por Estácio de Sá, que vieram no intuito de matar todos os indígenas e expulsar franceses de terras indígenas, franceses aliados dos indígenas na época. E os pajés e os padres, diante dessa situação, vendo essa guerra sangrando que durou vários e vários dias, viajaram para Estácio de Sá, com o intuito de trazer paz entre os povos. E no 14 de setembro de 1563, foi denominada a Paz de Peroig, paz entre os povos indígenas e europeus. Essa é uma história contada por Antônio Cunha, que conta a lenda de uma tribo aguerrida, forte e corajosa, a tribo dos Tamoios, que apesar de serem fortes e aguerridos, não tinham habilidade na caça e nem no plantio. E tinham dificuldades em conseguir cabanas fortificadas, roupas adequadas para o frio e canoas adequadas para navegação. Os indígenas reunidos na beira do mar observam no horizonte um homem branco, barbudo e magro, andando sobre as ondas do mar. Era Sumer, espírito enviado por Tupã, senhor do céu e da terra. E os indígenas, ao verem um homem andando sobre o mar, ficaram impressionados, porque é impossível alguém andar sobre as ondas do mar. E impressionados com o poder que o homem branco tinha, eles o tomaram como seu mentor. O Sumer, ao chegar na aldeia dos indígenas, se depara com a situação precária que os indígenas tinham.
na situação em conseguir alimentos adequados, roupas adequadas, etc. E assim, então, Sumer os ensinou a arte do plantio. Ensinou a arte da caça, a modo certo de se caçar, modo certo de se conseguir uma jangada fortificada, uma canoa adequada à navegação, e entre muitas outras coisas. Diante da gratidão que esse homem branco teve em ajudar os indígenas reconheceram e o tomaram ele como seu Deus. Os pajés, ao verem que o homem branco tinha o que tinha para proporcionar aos indígenas, ficaram enciumados. E assim foram os indígenas e envenenaram a pura alma deles. Os indígenas ficaram com muita raiva e foram procurar Sumer em sua aldeia. Sumer, diante daquele alvoroço todo, foi do lado de fora e viu os indígenas fazendo gestos vulgares contra ele. Enquanto um homem branco tentou conversar com eles, foi atingido por uma flecha no peito. E assim, o homem branco retirou a flecha de seu peito e foi em direção ao mar, de cabeça baixa, simplesmente sorrindo. Até as ondas do mar tocaram os seus pés e o homem sumiu no horizonte. E assim, ele nunca mais foi visto na aldeia dos ingratos tamoios. E eu tirei a reflexão do livro, chamado Os Dias Vieram ao Fim do Mundo, de Ayrton Krenak, que diz: por que nos causa tanto desconforto a sensação de estarmos caindo? A gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar, cair, cair, cair. Então, por que estamos agregados com a queda? Eu tirei a reflexão desse livro que, diante de todos esses anos, a gente simplesmente fez o que a gente fez com a nossa natureza, foi maltratá-la. Foi tratá-la com desrespeito. E agora que as consequências do passado estão causando ações no futuro, ações do passado estão causando as consequências no futuro, estamos enxergando. E algumas pessoas estão fazendo por onde amenizar as quedas do futuro. Por isso, a frase devemos criar paraquedas coloridos, que devemos achar um modo mais eficaz de amaciar os impactos do futuro.